Olá, ministros. Hoje vamos entrar no capítulo 2, onde a autora vai responder sobre a pergunta: Deus aprova a dança? Tenho certeza que para a maioria de vocês a resposta a essa pergunta é muito óbvia. Deus é o Criador, então Ele também é a fonte de toda a criatividade. Ele criou todo o movimento para trazer louvor. Isso pode ser visto em muitos níveis diferentes. No macrosomos, os caminhos dos planetas são incríveis. Eles se movem e giram como se fossem perfeitamente coreografados. Uau! É o microsomos? Você deve ter observado na aula de física os caminhos surpreendentes dos neurônios e prótons dentro dos átomos. Você nem precisa fazer grandes pesquisas. Basta olhar pela janela e ver as primeiras borboletas da primavera voando na mais bela sequência. Ou os raios do sol dançando no lago no meio do verão. Ou as coloridas folhas de outono girando enquanto o vento a pega de surpresa. Ou os flocos de neve macios e despreciosos, flutuando em direções ao solo congelado. A lista poderia ser contínua. Toda essa fascinante dança da vida foi criada por Deus. Deus viu tudo isso, o que tinha feito, e era muito bom. Mesmo que toda a criação testemunhe como o movimento e a dança podem refletir a glória de Deus, é sempre bom dar uma olhada mais profunda no que a Bíblia diz sobre o assunto. A palavra de Deus realmente é uma lâmpada para nossos pés, mostrando os seus caminhos. A palavra de Deus está repleta de sabedoria celestial que o Espírito Santo quer revelar aos nossos corações para que possamos colocá-lo em prática. Alegre dança da salvação. Seguindo o exemplo de Deus, somos chamados de ser imitadores de Deus. Como filhos de Deus, Ele deve ser o nosso exemplo e modelo de vida. Então, Deus dança? Vamos dar uma olhada em algumas escrituras. O Senhor teu Deus está contigo. Ele é poderoso para salvar. Ele terá grande prazer em você. Ele o clamará com seu amor. Ele se alegrará em você com cânticos. Sofonias 3:17. A expressão regozijar-se com você é traduzida da palavra hebraica guel. Este verbo pode ser traduzido literalmente como girar sob a influência de qualquer emoção violenta, alegrar-se e regozijar-se. Descreve o tipo de alegria que precisa ser expressa com todo o seu ser. Quando as pessoas que falam hebraico leem esse versículo, elas podem facilmente ter uma imagem de umas mentes de Deus dançando em uma dança alegre ao nosso redor. A Bíblia de Jerusalém, na verdade, traduz esse mesmo versículo usando a palavra Yahvé. Teu Deus está no meio de ti, um guerreiro vitorioso. Ele exultará de alegria por ti. Ele renovará pelo seu amor. Ele vai dançar com gritos de alegria para você como um dia de festa. Sofonias 3:17. Há outro versículo interessante no Salmo de 32 que fala: Tu és o meu esconderijo, você me protegerá dos problemas e me cercará com canções de libertação. A palavra cercar é traduzida da palavra hebraica kabab. Esta palavra pode ser traduzida como gritar, girar, circular, andar, virar-se ou girar. Em outras palavras, Deus está girando ao nosso redor, com uma dança vitoriosa e um cântico de salvação e libertação. Jesus não teve medo de mostrar seus sentimentos e emoções quando esteve na Terra. Podemos ver isso, por exemplo, em Lucas 10. Todo o contexto é novamente a alegria da salvação. Os 70 discípulos de Jesus tinham acabado de voltar de sua viagem missionária quando Jesus lhes disse: Não se alegrem, porém, porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20. O versículo seguinte continua: Naquele tempo, Jesus, cheio de alegria pelo Espírito Santo, diz: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque te agradou. A expressão cheio de alegria é traduzida da palavra grega agalião. Literalmente significa pular de alegria. Descreve o tipo de alegria que não pode ser contida por dentro. Uau! Mas deve ser expressa com tudo o que você é.
Posso ver facilmente como Jesus pulou e dançou enquanto adorava ao Pai por revelar o segredo da salvação aos seus seguidores. O profeta Isaías também se refere à alegre dança da salvação. Tu amamentaste a nação e amamentaste a sua alegria. Eles se regozijam diante de ti, como se alegram na colheita, como se regozijam ao repartir o despojo. Pois como no dia da derrota de Midian, tu quebraste o jugo que os oprime, a barra dos seus ombros, a vara do seu opressor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No terceiro verso, a palavra regozijar-se é traduzida da palavra hebraica, uau. É a mesma palavra usada em Sofonias 3,17 para descrever a alegre dança que Deus dança sobre nós. Esses versículos em Isaías falam profeticamente sobre como seremos libertos de todos os poderes do inimigo por meio de Jesus. Sua obra de salvação nos levará à alegre dança da celebração, como no dia de Midian. Vou escrever um pouco mais sobre o dia de Midian no próximo capítulo. A redenção de Jesus está nos libertando para dançar a mesma dança alegre que o próprio Deus está dançando sobre nós. A salvação realmente nos dá um motivo para dançar e comemorar. Um dos exemplos mais claros do Antigo Testamento que se refere à salvação que virá por meio da obra redentora de Jesus foi a Páscoa. Em hebraico, essa festa é chamada de Pecate. Essa palavra é derivada de Pacate, e um dos significados de Pacate é surpresa, dançar. O céu como nosso modelo em Lucas 15. Jesus conta uma parábola conhecida como a história dos filhos pródigos. Na verdade, esta história é mais sobre o amor extravagante do pai. Todos nós sabemos como a história continua. No final, o filho que esbanjou toda a sua riqueza volta a si e decide voltar para casa. Seu pai fica muito feliz quando o filho volta. No versículo 25, lemos sobre o filho mais velho, que estava trabalhando no campo. Chega em casa e ouve o som da dança e canto. O Pai, que representa o nosso Pai Celestial, iniciou uma grande festa. No céu, há uma explosão de alegria e dança quando um pecador se arrepende e volta para casa. Esta história contém um exemplo maravilhoso de alegria da dança de salvação. Mais adiante, na mesma parábola, o pai diz ao filho mais velho que está um pouco aflito: mas nós tínhamos que festejar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e agora reviveu. Estava perdido e agora foi achado. No final da parábola anterior a esta, a parábola da moeda perdida, Jesus também diz: assim vos digo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O céu é o nosso modelo e exemplo. Se há festa e dança no céu quando alguém é salvo, deve agradar a Deus que façamos o mesmo aqui na terra. Podemos apenas ter uma vaga ideia de como é a adoração no céu, mas temos certeza que supera tudo o que experimentamos na terra. No livro de Apocalipse, o capítulo 4, descreve como os 4 seres viventes adoram a Deus de dia e de noite, e os 24 anciões se prostram, lançando suas coroas diante do trono e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Deus, Santo Deus, nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas e existem. Sua adoração nunca cessa. Que coisa maravilhosa é para a noiva de Cristo começar a adorar a Deus junto com todos os seres celestiais. É hora da noiva se preparar para isso. Então, uma voz veio do trono dizendo: louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi o que parecia uma grande multidão, como o rugido de muitas águas e como fortes trovões gritando: Aleluia! Pois nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva já se ativou. As pessoas na Bíblia como nossos exemplos. Um dos primeiros adoradores dançantes mencionados na Bíblia é Miriam, a irmã de Moisés e Araão.
Depois que Deus abriu o caminho para os israelitas passarem com segurança pelo mar e afogou o exército de Faraó, Miriam conduziu a mulher de Israel à dança de adoração. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou os pandeiros e todas as mulheres o seguiram. Ela com pandeiros e danças. Miriam cantou para eles: Cantai ao Senhor, porque ele é exaltado. Lançou ao mar os cavalos e seus cavaleiros. De todos os adoradores masculinos na Bíblia, o rei Davi é o melhor exemplo de alguém que não tinha vergonha de dançar diante do Senhor. No segundo livro de Samuel, há uma descrição colorida de Davi dançando diante do Senhor, enquanto a arca da aliança era trazida de volta a Sião. Davi não dançava sozinho, mas também conduzia todo o povo de Israel. Davi e toda a casa de Israel celebravam com todas as suas forças perante o Senhor, com cantos e harpas, liras, pandeiros, cistros e símbolos. Davi, vestido um éfode de linho, dançou diante do Senhor com todas as suas forças, enquanto ele e toda a casa de Israel subiam à arca do Senhor com gritos e ao som de trombetas. O mesmo evento é registrado em 1 Crônicas. Davi e todos os israelitas estavam celebrando com todas as suas forças diante de Deus, com canções e com harpas, liras, pandeiros, símbolos e trombetas. Davi não tinha vergonha e nem remorso sobre a sua adoração. Ele amava tanto o Senhor que não se importava com as críticas, mesmo quando vinha a sua própria família. Quando a própria esposa de Davi zombou de sua dança espontânea de adoração, ele respondeu: Eu celebrarei diante do Senhor. Tornar-me-ei ainda mais indigno do que isso, e serei humilhado aos meus próprios olhos. Tenho certeza de que essa não foi a última vez que Davi dançou diante do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um adorador e havia revelado a Davi como ele gostava de ser adorado. Davi construiu um tabernáculo onde havia adoração contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foram milhares de músicos, muita cantoria e alegria, levantamento de mãos, gritos de vitórias, ajoelhados e prostrados diante do Senhor e, claro, dançando. Esta ordem de adoração que Davi foi pioneiro foi restaurada repetidamente, especialmente em tempos de reavivamento. Apenas para citar algumas ocasiões, aconteceu durante os reinados do rei Salomão, do rei Joiada, do rei Ezequias e do rei Josias, e durante o tempo de Esdras e Neemias. O livro de Atos nos conta como o próprio Deus quer reconstruir o tabernáculo de Davi. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Eu reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios que levam o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas que são conhecidas desde os séculos. O tabernáculo de Davi era muito diferente do tabernáculo de Moisés ou dos templos do Antigo Testamento. O núcleo de Deus anseia por O núcleo do tabernáculo de Davi era de adoração. Eu creio que esta é a razão pela qual o coração de Deus anseia por reconstruir esta tenda caída. Como cumprimento desse versículo profético, o Senhor está levantando adoradores. Ainda temos que ver essa adoração inspirada pelo Espírito Santo em todas as suas expressões criativas. Este rio de adoração atrairá e arrastará as massas, levando-os à própria presença de Deus. Acredito que a restauração da dança para glorificar a Deus faz parte dessa obra de reconstrução da tenda caída de Davi. Reflexões do Novo Testamento de vez em quando ouço as pessoas hesitarem sobre a dança de adoração e até mesmo sobre as expressões de adoração e expressões em geral.